Boa tarde, turma. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Na nossa aula de Geografia de hoje, nós iremos estudar o percurso 5 do nosso livro didático, que trata sobre um mundo urbano. Eu pedi para vocês na aula passada fazerem a leitura desse percurso, resolverem uma atividade e hoje eu vou explicar o conteúdo fazendo a correção da atividade, tá certo? Então, peço a vocês que prestem bastante atenção e acompanhem ao vídeo. Então, se nós vamos falar de um mundo urbano, a gente precisa entender o que é urbanização. Muita gente pensa que urbanização é uma cidade grande, é a expansão de uma cidade. Urbanização não é isso. A gente não pode confundir urbanização com aumento de uma cidade, tá certo? A urbanização, ela se refere ao aumento do número de pessoas, do número de habitantes em determinado local, seja ele uma cidade, um estado, um país, certo? Um continente. Então, a urbanização se refere a isso, ao aumento de pessoas, ao aumento de habitantes em uma cidade. O mundo, ele está se tornando cada vez mais urbano. E isso reflete em alguns fatores, né? Por que que o mundo ele está se tornando cada vez mais urbano? Então, o que aconteceu, né, das últimas décadas para cá, para o mundo se tornar cada vez mais urbano? A gente vai entender isso no decorrer da nossa aula de hoje, no decorrer desse vídeo. Primeira coisa, por que que o crescimento da população urbana ela aumentou nas últimas décadas? Primeiramente, a gente deve entender que a urbanização ela vai resultar fundamentalmente da transferência de pessoas do meio rural, que é o campo, para o meio urbano, que é a cidade. Então, a cada dia, as pessoas estão deixando de morarem nos sítios, estão deixando de morar no campo, para morar na cidade. Então, esse foi o primeiro fator que fez com que a população urbana ela aumentasse. Foi o primeiro fator que fez com que a urbanização se tornasse tão em xeque, né, nesses últimos tempos, tão atual. É justamente a transferência de pessoas do meio rural para o meio urbano. E por que que as pessoas procuram o meio urbano para morar? Porque é no meio urbano que essas pessoas acreditam que é mais fácil a questão do emprego, é mais que a qualidade de vida é melhor, porque vai ter mais oportunidades de emprego, o meio urbano oferece melhores condições de vida, né, para algumas pessoas. Então, a ideia de urbanização, ela está intimamente associada à concentração de muitas pessoas em um espaço restrito, que é justamente a cidade. E essa urbanização também, ela vai se caracterizar pela substituição das atividades primárias, que são as atividades relacionadas à agropecuária, agricultura, pecuária, por atividades secundárias e terciárias, que são atividades industriais e serviços. Ou seja, essa ideia de urbanização, ela está também relacionada à substituição do trabalho na agricultura pelo trabalho nas indústrias, pelo trabalho em outros tipos de serviços, né? Então, por se tratar de um processo, a urbanização é um processo, costuma-se conceituar a urbanização como sendo o aumento da população urbana em relação à população rural. Aquilo que eu falei para vocês no início, né? Urbanização se refere à população, à quantidade de habitantes que moram na cidade, que moram no meio urbano. E nesse sentido, só ocorre urbanização quando o percentual de aumento da população urbana for maior, for superior ao da população rural. Então, para ocorrer urbanização, a quantidade de pessoas que moram na cidade tem que ser superior, tem que ser maior do que a quantidade de pessoas que moram no campo, que moram nos sítios, que moram nos meios rurais, tá certo? Então, trouxe aqui para vocês uma imagem, uma foto de como será o futuro da humanidade, né?
a partir do que a gente vai andando, que os anos vão passando, a gente percebe que está havendo uma transformação muito grande em relação aos ambientes naturais. Vocês estão percebendo aí, lá nessa primeira imagem aqui, ó, vocês estão vendo uma paisagem totalmente natural, sem nenhuma interferência humana. E aí a gente percebe, ó, no decorrer das imagens, a construção de um trem passando já alterou de alguma forma o ambiente natural. E aqui construiu-se uma casa, né? Uma estrada. E aqui mais casas, implantou o sistema de energia elétrica nesse local. E aí foi aumentando, aumentando, construção de asfaltos, de ferrovias. E aqui na última imagem, a gente percebe um ambiente totalmente, né, modificado pela ação humana, ou seja, essa paisagem aqui, que era natural, ela deixa de ser natural e passa a ser uma paisagem totalmente artificial, uma paisagem totalmente transformada e modificada pela ação humana. Então, esse é o futuro da humanidade, é acabar com os ambientes naturais. A gente percebe isso no decorrer dos dias, que cada vez mais estão desmatando, estão destruindo para quê? Para a construção de indústrias, de casas, de prédios, não é isso que está acontecendo. Então, essa urbanização, ela faz com que surja algumas megacidades e metrópoles no mundo. E a gente vai entender aqui o que são megacidades. Megacidades, o próprio nome já diz. Mega se refere a algo grande. Algo mega é algo grande. Então, a megacidade é uma cidade que possui mais de 10 milhões de habitantes. Então, quais são as cidades que possuem mais de 10 milhões de habitantes? Em países subdesenvolvidos, nós temos alguns exemplos. Mumbai, na Índia, São Paulo, aqui no Brasil, Buenos Aires, na Argentina, Pequim, na China e várias outras. Nos países desenvolvidos, quais os exemplos? Nós temos Nova York, nos Estados Unidos, Tóquio, no Japão e etc. Aqui, mega cidade, não são países que apresentam mais de 10 milhões de habitantes, e sim cidades. No Brasil, só tem uma mega cidade, que é São Paulo. Então, apenas São Paulo aqui no Brasil é uma mega cidade, porque apenas São Paulo apresenta mais de 10 milhões de habitantes. E metrópoles, o que são metrópoles? Metrópoles são cidades que exercem uma grande influência no país. No caso de metrópoles globais, nós temos aqui no Brasil São Paulo e Rio de Janeiro, as duas cidades que mais exercem influência aqui no país. Nacionais, em termos nacionais, nós temos Brasília, Salvador, Recife, entre outras capitais também. E regionais, nós temos Manaus, Belém, Goiânia e etc. Então, esses são exemplos de algumas metrópoles, são cidades que exercem grande influência no país. As megalópolis, que é um outro exemplo, são grandes aglomerações urbanas. E como é que se forma uma megalópole? Pela expansão ou pela conurbação de duas ou mais metrópoles. Então, é quando você junta duas metrópoles e essas duas metrópoles se unem. O exemplo de uma megalópole é Bosworth, Londres, Birmingham e Manchester, Tokaido. Então, esses são exemplos de algumas megalópolis. No primeiro exemplo aqui, é a junção de Boston com Washington. Nesse segundo exemplo, Londres e Birmingham e Manchester. E nesse outro aqui, Tokaido, né? Então, conurbação, essa palavra, esse termo conurbação, significa união, significa junção, tá certo? É o que a gente chama aqui, voltando, trazendo para a nossa realidade, Crato, Juazeiro e Barbalha. Crato, Juazeiro e Barbalha, eles vivem um processo de conurbação, porque é chamado até, né, ali o Crajubá. Eles até deram o nome de Crajubá, Crato, Juazeiro e Barbalha, porque é como se essas três cidades, elas estão tão próximas, elas estão tão unidas, que elas se tornam apenas uma.
Então, é um processo de conurbação, Crajubá, Crato, Juazeiro e Barbalha, a união, né, de Crato, Juazeiro e Barbalha. Tendo em vista esse aumento, esse crescimento da urbanização, alguns hábitos de consumo eles se tornaram mundiais, mundializados. A questão da produção de alimentos, a locomoção, o transporte e a comunicação. Então, todos os meios urbanos, todas as cidades urbanizadas apresentam essas características. Tem sistemas de locomoção bem definidos, a comunicação também é bem forte, redes de internet, de comunicação, de computação e também na produção de alimentos, porque a produção de alimentos se tornou bem mais eficaz graças à introdução de inúmeras tecnologias. Então, os hábitos de consumo eles se tornaram mundiais, né? Todos os países hoje em dia do mundo, eles têm esses hábitos de consumo, eles apresentam esses hábitos de consumo, tanto na locomoção, na comunicação, quanto na produção de alimentos. E aí, devido ao processo de urbanização, ocorreu algumas transformações da produção agropecuária. E essas transformações da produção agropecuária acarretou alguns problemas e também fez com que acontecesse uma revolução verde. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que a transformação da produção agropecuária trouxe de problema o desemprego estrutural. O que é isso? Com a introdução das tecnologias, das máquinas na produção agropecuária, na agricultura, a máquina substituiu o trabalho braçal, o trabalho do homem. Então, a partir da Revolução Industrial, com o surgimento de máquinas, com o surgimento de equipamentos computadorizados, a máquina substitui o homem e aí ocasiona a questão do desemprego estrutural. Esse foi um principal problema enfrentado na transformação da produção agropecuária. E uma coisa boa foi a questão da Revolução Verde. Com a introdução dessas tecnologias, né, o avanço na ciência, o avanço nas pesquisas, começaram a se criar sementes mais produtivas para se plantar na agricultura, novos equipamentos foram conseguidos, foram descobertos, né, para se produzir mais e de uma maneira melhor, com uma melhor qualidade. Então, houve esses dois contratempos aí na questão das transformações da produção agropecuária. E, por último, a questão da urbanização e o capital financeiro. Dentro dessas megacidades e metrópoles, existem ainda as cidades globais. O que são cidades globais? Cidades globais são centros de poder. São cidades que, como vocês estão vendo nesse gráfico aí, integram as economias nacionais com os mercados mundiais. E aí tem até alguns exemplos de cidades globais: Zurique, Suíça, Nova York, Estados Unidos, Tóquio, Japão, Singapura, Cidade do México, São Paulo. Essas cidades globais, elas apresentam uma boa infraestrutura, elas sediam empresas transnacionais, ou seja, várias empresas transnacionais procuram essas cidades globais para se estabelecerem. Elas são consideradas polos financeiros, elas irradiam progressos tecnológicos, então a tecnologia é muito forte nessas cidades. De acordo com o nível de cada cidade, com a quantidade de coisas, com a quantidade de serviços que tem em cada cidade global, elas se caracterizam de 3 modos, né? Existem as cidades globais alfa, como eu coloquei aqui do lado, a cidade global alfa, a cidade global beta e a cidade global gama. Então, existem esses 3 tipos de cidades globais de acordo com essas características. Então, quanto mais serviços e tecnologia uma cidade oferecer, mais alto vai ser o seu nível. Então, em primeiro lugar, nós temos as cidades alfas, que apresentam tudo isso, as cidades betas, né, que apresentam
alguns polos financeiros, algumas coisas, e as cidades globais gamas. Então, a classificação aqui vai ser de acordo com o capital financeiro, vai ser de acordo com os serviços que essas cidades oferecem. Então, se tiverem alguma dúvida ainda em relação a esse conteúdo, façam a leitura novamente do percurso, façam a correção da atividade que foi passada semana passada. Tenham todos um bom dia, bons estudos nesta tarde de hoje, tá certo? E até a nossa próxima aula.